Casa Fraterna Sementes de Luz oferece para você o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6, da parábola do semeador, com Fátima Melo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui para a Casa Fraterna Sementes de Luz. Hoje nós teremos o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Será o capítulo 17, itens 5 e 6, que será administrada pela nossa irmã Fátima Melo, que é a parábola do semeador. Então nós vamos aproveitar o momento para nós pedirmos ao Papai do Céu para que possamos nos sintonizar, dizendo graças a Deus, graças a Ti. Dona Fátima, a palavra é sua, até 10 minutos para as 9 horas. Se houver perguntas, fiquem todos à vontade, que eu transmitirei para a Dona Fátima. É com você o microfone, Dona Fátima. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus esteja no coração de cada um. O tema da nossa conversa da noite de hoje é sobre a parábola do semeador, e eu peço permissão para ler. Fala assim a parábola. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou. E como não tinham raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Essa passagem é de uma profundidade e uma beleza maravilhosa, porque cada trecho dela representa toda uma mensagem que Cristo quis nos passar desde aquela época do seu caminhar entre nós. E começa logo assim, naquele mesmo dia. Por que essa referência naquele mesmo dia? Porque demonstra a urgência que Cristo tem para que consigamos aprender todas as lições que ele veio nos dizer. E quais são essas lições? De amor, de elevação do espírito. Veio nos dizer que a nossa verdadeira casa era o reino dos céus, era a casa de Deus, porque é lá que realmente nós fincaremos paragem eternamente, quando alcançarmos a nossa elevação espiritual plena e total. Então, Cristo tem urgência, como Deus tem urgência, que nós consigamos cada vez mais aprender e apreender
todas as lições que ele nos veio passar. Deus tem pressa, e não porque quer que a gente assodadamente vá levando a nossa vida. Não, todos eles têm pressa, porque a obra de Deus precisa ser completada. E nós somos elementos fundamentais nessa construção. Mais à frente nos fala a parábola, tendo saído de casa. Quem é esse semeador que saiu da casa e veio até nós? É Cristo. Ele veio semear as boas sementes nesses corações áridos e secos, que somos nós ainda hoje. Ele veio sem precisar passar pelo que passou. Ele veio em missão de iluminação das nossas almas. Conta que Jesus levou milênio para conseguir adensar o perispírito crístico para adquirir um corpo físico. Olha a quantidade e a intensidade desse amor por nós. Ele se fez homem por nós, para trazer diretamente até nós as lições de Deus nosso Pai. E ele saiu, sim, da casa dele e veio até nós para passar, não só com palavra, mas principalmente com seu exemplo santificante, o que é amor. Amor puro, amor verdadeiro, amor sincero, amor que está acima do próprio interesse e da própria vida. Ele se deu por nós. E ele ensinou por parábolas. Por quê? Porque se atualmente nós ainda não entendemos toda a profundidade das lições que Cristo veio nos falar, veio nos ensinar, quiçá naquela época, que éramos simples, ignorantes, sem adiantamento moral, sem adiantamento espiritual e sem cultura. Nós fazíamos parte daqueles seguidores de Jesus que não tinham ainda entendido toda a grandiosidade do caminhar de Cristo entre nós. Éramos aqueles pastores de ovelhas, simples, sem conhecimento. Então, ele precisava nos falar com parábolas para comparar as coisas dos céus com as coisas da terra. Porque ao ouvirmos a parábola, que era como se fosse uma história, perdão, fiquei muda. E nós conseguimos, de uma maneira ou de outra, entender um pouco das lições que Cristo nos ensinava. Então, por isso, ele precisava falar através de parábolas. E começa, eis que o semeador saiu a semear. Que expressão bonita, porque demonstra todo o amor desse semeador, que foi Cristo, e dessa semente maravilhosa que ele veio semear, a palavra de Deus. Mas só que ao chegar aqui com essa semente boa, ele não encontrou terreno bom. Nós sabemos que muitas vezes o terreno onde nós vamos plantar, eu
não entendo muito de plantação, mas eu gosto muito de planta. Então, eu gosto de preparar a terra, jogar a semente e, às vezes, uma semana, 2 depois, você está vendo aquele brotinho florescer. Aquela semente que era um grãozinho que você escondeu na terra, ela se torna uma flor, se torna uma planta. E isso é o que Cristo veio fazer aqui na terra. Semear. E semeou. Semeou a palavra de Deus nos nossos corações. Só que quando ele chegou, apesar de saber que nós já tínhamos um terreno um pouco melhor, ele se deparou com uma diversidade infinita de terras. E nem sempre a melhor terra, a que estava preparada com o adubo da dor, com o adubo do sofrimento, para que aquela semente encontrasse eco no fundo das nossas almas. Então, quando ele saiu da sua casa e veio até nós, sabendo da dificuldade que seria essa semeadura, mas ele veio. E ele, logo que começou a semear, ele percebeu que algumas sementes caíam ao longo do caminho. O que significam esses caminhos que essa semente caiu, que nem percebeu que era uma semente? Éramos nós que, voltados para a vida material, nem se preocupou em perceber que essa semente era o início da nossa redenção espiritual, que era o início do nosso trilhar rumo à felicidade. E distraídos com as coisas materiais, mundanas, as festas, as joias, os bens materiais, nós nem percebemos essa semeadura. Por isso, essas sementes caíram ao longo do caminho, sem a menor condição de florescer e frutificar. Porque estávamos muito preocupados, como muitos ainda estão, mesmo na atualidade, com todo o conhecimento que já temos, não estão muito preocupados com essa semente das coisas de Deus. Continuamos almejando um cargo público cada vez melhor, um carro maior, uma casa maior, um quadro, um adorno, um tapete, esquecendo que nós viemos ao mundo sem nada e dele partiremos sem nada. E que o que nós temos que empregar nossa força é de adquirir bens no céu. É lá que a gente tem que florescer o nosso jardim, plantar as nossas sementes de amor, de bondade, de caridade, de tolerância com os nossos irmãos. Aí sim, quando nós voltarmos à nossa pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, nós encontraremos lá bens que nós levaremos em todas as nossas jornadas evolutivas, que são as nossas ações, as boas ações. Então, continuando a semeadura, Cristo semeou e algumas caíram em terreno que já tinha uma condição de florescer alguma coisa. Mas elas não tinham profundidade na elevação. Aquele terreno ainda não tinha adubo suficiente para que aquela semente
caísse profundo, germinasse na sua potencialidade máxima, criasse raízes para fincar-se no solo e alçar voos maiores para cima. Então, quando essas sementes caíram nessa terra bem rasinha, vieram os pássaros dos céus e a comeram. O que são esses pássaros dos céus? Nós sabemos muito bem que nosso caminhar todo na Terra, na jornada evolutiva reencarnatória, ela é acompanhada pelos nossos irmãos, a quem muitas vezes nós fizemos sofrer, a quem muitas vezes nós traímos, a quem muitas vezes nós abandonamos. E eles não são os nossos algozes, não são. Não são espíritos de sombra, não são espíritos obsessores. São irmãos que nos acompanham, precisando ver em nós uma mudança para conseguir fazer neles a mesma mudança. Então, ao invés de querermos nos livrar deles, vamos aprimorar o nosso espírito, vamos arrancar essas ervas daninhas dos nossos corações, para que quando a semente boa vier, ela não seja sufocada pelas ervas daninhas, que não deixarão frutificar. Essas aves dos céus que vêm e comem essa semente, elas são representadas pelos irmãos que nos acompanham, sejam o desencarnado ou muitas vezes até o encarnado, que colocam nas nossas mentes, nos nossos corações, nos nossos terrenos, a ideia de que aquela semente não é boa. Não vai para esse lado de caridade, não, que você não vai ganhar nada com isso, você vai se sacrificar, ninguém vai reconhecer o que você está fazendo. São aquelas sugestões que ficam muitas vezes nas nossas mentes, nos nossos espíritos, dos irmãozinhos que nos acompanham e que são representados nesta parábola como as aves dos céus, que vêm e come essa semente, arranca essa semente de dentro de todos nós. Mas algumas caíram em outros tipos de terreno, como os pedregosos. O que são esses terrenos pedregosos? São terrenos que não têm terra praticamente nenhuma. É só uma superfície. Agora tem uma rocha dura que é representada pelos nossos corações egoístas, os nossos corações orgulhosos, que não suportam a ideia de ouvir falar em perdão, em olvidar as ofensas, em esquecer a própria dor e ir apaziguar a dor do irmão de caminhada. Esse é o terreno pedregoso, esse é o terreno árido que nós ainda temos. Nós temos uma tríade que atrapalha e muito a nossa evolução espiritual, o nosso aprimoramento do espírito. É o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Quantos de nós já não se perderam com esses 3 defeitos? E quando eles são conjugados, então, eles tornam o terreno extremamente ácido e que semente nenhuma vai encontrar condição boa para frutificar. Cuidemos dos nossos terrenos espirituais,
Cuidemos do nosso espírito, porque ele é imortal. Ele alcançará a plenitude máxima quando nós começarmos a acabar com essa tríade das nossas vidas: orgulho, vaidade e egoísmo. Esses são os verdadeiros vírus, que para esse só há uma vacina: o amor. O amor que o Cristo veio nos ensinar. Aí nós podemos dizer: eu estou imunizada para sempre desse vírus que tem acabado e muito com a humanidade. E prosseguindo, mais à frente, numa dessas semeaduras, a semente caiu onde não havia muita terra. O que é esse terreno que não tem muita terra? É aquele terreno em que a semente, às vezes, até cai ali, fica ali um pouquinho, mas não vai ter profundidade. Não vai conseguir expandir as suas raízes, solo adentro, espalhando amor, bondade, paciência, tolerância com seu irmão de caminhada. Ela vai frutificar, porque às vezes, por pior que seja o terreno, esse terreno tem uma coisa que nos aproxima: são todos criados da mesma maneira, com a centelha divina. Então, por pior que seja, tem sempre aquela terrinha para frutificar, mas se ela não tiver profundidade, essa semente não se tornará uma bela e frondosa árvore. Precisamos, sim, passar o rastelo nos nossos corações, arar esse nosso espírito, para que possamos, com o cal, o ácido da dor, queimar esse solo, purificar esse solo, para que todas as sementes que Cristo plantou em nós, naquela época, encontre hoje terreno bom para frutificar na sua plenitude máxima. Então, como não havia muita terra, essas sementes brotaram, mas elas, por não terem profundidade, logo se perderam. E o que é essa profundidade? É só o conhecimento das leis de Deus? Não. Senão, todo aquele dirigente de casa espírita que tem que ter um conhecimento muito profundo, aquele dirigente de grupo mediúnico, aquele palestrante, aquele médium trabalhador, todos estariam salvos. Não, só a leitura não nos levará a lugar algum. Seremos ainda esses terrenos sem muita terra. Por quê? Porque se nós não colocarmos em prática todo o conhecimento doutrinário que nós temos, nós seremos esse terreno sem muita terra. Falaremos aos quatro ventos. Tem gente que tem uma memória que é uma coisa assim impressionante. No livro tal, no terceiro parágrafo da direita para a esquerda, então tem aquela memória que é uma memória de elefante. Mas e como que está a prática? Eu tenho um discurso e uma prática que não são alinhadas, de nada me adiantará esse conhecimento. O conhecimento tem que ser o adubo dessa terra. E essa terra tem que produzir muitos frutos.
diversificar a palavra, levar Deus, Cristo, para os nossos irmãos. Nosso irmão Benjamin estava falando que um pouquinho antes de entrar na live, ele fez um atendimento a uma pessoa que sofre. Essa é a nossa missão. Ah, não posso não, porque eu estou com um compromisso, toca a campainha, vem, você sabe que é aquela vizinha ou aquele vizinho que fala demais, que reclama demais, que se lamenta demais, aí você olha assim pelo olho mágico e diz que eu não estou, ou finge, apaga todas as luzes, fica dentro de casa, apaga a televisão, para ninguém perceber que você está lá. Essa é a terra boa. O que adianta eu vir fazer uma bela de uma palestra se a minha prática de fé é outra? Nós não vamos chegar ao aprimoramento dos nossos espíritos com ilusões. Nós temos que ter um trabalho de dedicação ao nosso irmão de caminhada. Esses momentos de pandemia estão como uma grande oportunidade, talvez uma das últimas, dessa humanidade que está na Terra, de aprender a ser humano, a ser solidário, a não deixar intriga, fofoca passar pela sua mente. Nós temos assistido grupos mediúnicos, temos assistido casas espíritas se acabarem por causa de intriga, de vaidade, de orgulho, de fofoca, de tudo. Nós não podemos permitir isso, mas nesse momento de transição planetária. Nós temos que levar a luz ao mundo e não ser uma treva. Eu digo sempre, se você não pode ser o bombeiro que apaga o incêndio da dor no coração do outro, não seja o incendiário. Procure sempre agir com fé, com amor. Não é para mostrar ao outro quanto você é bom, mas é para mostrar para Deus que valeu a pena Ele te conceder mais uma oportunidade reencarnatória. É isso que nós viemos fazer aqui. Porque para fazer o que já fizemos outrora, não precisava, a gente já fez mesmo. A gente pediu uma chance para fazer diferente. E o que estamos fazendo? O quanto eu estendo a minha mão ao meu irmão de caminhada. Seja a pessoa que pensa totalmente diferente do que eu penso, seja o que pensa igual. Todo mundo tem direito de pensar. Se está certo ou está errado, deixe que Deus julgue. Não seja você o juiz da vida de quem quer que seja. Tome conta da sua existência. Quando você tem um dedo apontado para o outro, para a falta do outro, lembre-se que você tem 3 dedos apontados para a sua própria falta. Seja esse terreno que foi adubado com a dor, com o sal que vai dar qualidade a esse terreno. E continuando, quando fala o sol queima direto essas sementes. Por quê? Porque elas não estão na profundidade do solo, elas estão na superfície. E o que é esse sol? É a agrura da vida. É a dificuldade que, quando se nos apresentam, a primeira coisa que fazemos é maldizer o Deus que nos criou. Muitas vezes dizendo, por que eu? E aí eu devolvo a pergunta, por que não
você? O que você tem de diferente do seu irmão de caminhada que você não admite sofrer? Nós temos um passado muito triste. O nosso presente pode não ser tão desastroso, mas o nosso passado, com certeza, foi de grande plantação errada. E agora a colheita será do mesmo jeito. Se nós plantamos em nossas existências anteriores espinhos, nós com certeza colheremos espinhos, porque foi o que plantamos. Então, esse sol é a dor, é a dificuldade que quando bate, queima, se você não tiver fé, a fé verdadeira, a fé pura, a fé bonita que coloca a própria vida nas mãos do Criador, porque a vida a Ele pertence. E aí vem os espinheiros. Os espinheiros, que a gente sabe, normalmente eles matam qualquer outra planta que vá ser semeada junto a ele, porque eles espetam, eles machucam. Então, esses espinhos são aquelas dificuldades que nós plantamos e que não soubemos, até o momento presente, fazer uma nova plantação. Então, eles, com certeza, qualquer semente que cair ali, eles vão abafar e morrer. Por quê? Porque é da qualidade dele. Agora, nos fala ainda a parábola que algumas sementes caíram em terra boa. Quem são essas terras boas? São aquelas pessoas que já começaram a entender que tem que aprender a amar, a perdoar, a abandonar o egoísmo, a vaidade, a prepotência, que não pode, em momento algum, tratar o seu semelhante com soberba ou indiferença. Essa é a terra boa. Esse é o espírito que já conseguiu entender que precisa mudar, precisa fazer a reforma íntima. E essa reforma íntima é para ontem, não é para amanhã, não, como nos fala a passagem, naquele mesmo dia. Nós estamos, muitos de nós, no final das nossas existências. E o que fizemos de plantações, de sementes boas nas nossas vidas? O quanto nós respeitamos os nossos irmãos de caminhada. O quanto eu, ao invés de gritar palavras de ordem, seja para um lado, seja para o outro, bater panela para um lado, bater para o outro, não interessa para quem você está batendo panela, não interessa. Use essa panela, coloque-a no fogão, vá fazer uma sopa para o seu irmão que muitas vezes não tem nada para comer por dias seguidos. Porque aí você estará fazendo a revolução boa, a revolução dos espíritos imortais. Você estará levando o alimento, seja do corpo, como o alimento da alma. Você estará fazendo diferença na vida do seu irmão. E não ficar mandando mensagem, seja para um lado, para o outro, não interessa isso. Vamos mandar as mensagens que nos elevam a alma, que vai ajudar o irmão que muitas vezes passa dias sofrendo a dor, o abandono, o escárnio muitas vezes.
e nós estamos dentro dos nossos lares, muito bem protegidos do sol, da chuva, e nos sentindo, muitas vezes, abençoados pelo que temos, e sem dividir essa bênção com os nossos irmãos de caminhada. Se paramos num sinal e vem uma pessoa pedir, nós, muitas das vezes, subimos o vidro e não, nem escuta o que a pessoa está falando. Porque, às vezes, aquele irmão que perdeu tudo, perdeu até a própria cidadania dele, ele só quer um bom dia. Escute. Se você acha que você não pode dar dinheiro, porque isso ele vai comprar droga, vai comprar bebida, de quem que é o problema se ele fizer isso? É dele. Não julgue-o, porque não é isso que Deus espera de nós. Trate-o como um irmão que ele é. Ele é um irmão seu, como qualquer um, como o filho que Deus lhe deu, o esposo, a esposa, o genro, a nora, não interessa. Ele é um irmão seu. E muitas vezes ele pode ser aquele filho que você abandonou outrora. Então, estenda a sua mão. Se a sua convicção é de não dar esmola, não tem problema. Mas dê um pouquinho do seu tempo. Pergunte como ele está. Deseja a ele um bom dia. Diga, olha, eu aqui não tenho nenhum trocado, porque hoje em dia, com esse negócio do tudo você passa no débito, tudo você paga agora no Pix, que é tudo cheio de modernidade, dinheiro é uma coisa que você realmente não anda. Mas tenha sempre no seu carro um lanchinho, um suquinho, uma água. Dê a esse irmão, dê um pouco do seu tempo, que para ele pode ser muito. E aí você vai preparando esse terreno para ser a terra boa, que vai frutificar toda a semente que for plantada no seu terreno. Agora, mesmo essa terra boa, a gente nota que ela, na passagem, ela fala que uns deram 100 por um, 60 por um, 30 por um. Mesmo aquelas pessoas que já entenderam, que já estão buscando a elevação do espírito, nós temos graduações diferentes. Uns já estão muito mais à frente, uns já se desprenderam tanto da própria vida que passaram a viver a vida do seu irmão de caminhada. E nós temos exemplos belíssimos disso. Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, e inúmeros outros abnegados irmãos que se dedicam exclusivamente a servir o seu irmão de caminhada. Essa é a terra profunda, rica, que a semente adentra solo e frutifica bastante. E essa diferença está na diferença do aprimoramento espiritual dos nossos irmãos de caminhada. Nós temos uma diversidade muito grande, porque cada um está num processo evolutivo diferente. Eu digo sempre, nós não estamos no mesmo barco. Cada um está num barco. Tem um nos botinhos infláveis, tem uns num transatlântico, outro num botinho a remo, mas a tempestade é a mesma. E se nós, nessa tempestade, não tivermos solidariedade com aqueles que estão atrás de nós,
Se nós estamos lá num transatlântico, a gente vai sacudir, mas não vai sacudir tanto. Mas a gente não pode esquecer que tem um lá num botezinho inflável. E que qualquer marolinha derruba. E aí está o nosso terreno. De sempre procurar olhar para trás, para os lados. E sempre estender as mãos para que todos juntos cheguem num determinado local. Porque não adianta nada eu chegar à frente, se atrás de mim muitos ficaram no caminho. Eu estava outro dia assistindo uma corrida, eram crianças com necessidades especiais. Aí tinha síndrome de Down, alguns com paralisia. E eles, quando o juiz deu o tiro de largada, eles saíram correndo. No meio do caminho, um tropeçou e caiu. Todos pararam, todos voltaram, levantaram o que estava caído e todos cruzaram de mãos dadas a linha de chegada. E é assim que nós devemos fazer. Não adianta eu chegar na frente de todo mundo. Não adianta. Porque na minha consciência, eu vou me lembrar que eu poderia ter parado a minha corrida, voltado, levantado do chão o que caiu, para que eu cruzasse com ele a linha de chegada. E o que mais chama a atenção nesse fato é que eram todas crianças portadoras de necessidades especiais, cujo entendimento e o raciocínio eram um pouco mais limitado. No entanto, o que não era limitado era a capacidade de amar e entender a dor do outro. E assim, quando termina a passagem, ele diz: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Parece até um contrassenso, né? Ouvidos de ouvir? Mas ouvido não é para ouvir? Será que nós estamos ouvindo o chamado de Deus? Será que essa humanidade já entendeu que se um caiu antes de atravessar a linha de chegada, é dever da humanidade juntas voltar, levantar o caído e de mãos dadas chegar à linha de chegada, de mãos dadas, porque nós somos elos de uma corrente que será fraca ou forte, dependendo da capacidade de amar que nós tivermos. E aqui eu vou pedir permissão para ler um finalzinho desse comentário sobre que ouça quem tem ouvidos para ouvir, que é o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículos 14 e 15, que assim nos fala. Certamente haveis de ouvir, mas não entendereis. Certamente haveis de enxergar, mas não vereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e fecharam os seus olhos para não acontecer que vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. É por isso que eu lhes falo por parábolas, porque veem sem ver, e escutam sem ouvir nem entender. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir requer preparo e vontades firmes para iniciar a escalada evolutiva, sem medo
ou tergiversações. Estarmos atentos à voz do Espírito que, em momentos especiais de nossas vidas, ecoa perceptivelmente dentro de nós. É preciso exercitemo-nos na reflexão, na meditação, no autoconhecimento, para sairmos desta condição que já nos acompanha há tantas reencarnações, sem grandes vitórias e aproveitamento. Se já há 2000 anos ecoou o cântico da libertação espiritual da boca do governador espiritual de nosso planeta, quando será que vamos nos inscrever e engajar como candidatos a ceareiros na vinha do Senhor? E é com essa interrogação que nós devemos fazer às nossas almas que eu agradeço a paciência de vocês e agradeço o convite. Se já há mais de 2000 anos o convite ecoado nas nossas mentes, quando é que aceitaremos ele? Que tenham todos uma noite abençoada, que esse Cristo que se fez homem por nós continue nos amparando, protegendo e iluminando. Que assim seja. Que assim seja, que maravilha. Agradecendo a participação da nossa irmã Fátima. Nós estamos abertos agora para as perguntas, se alguém quiser colocar. E eu gostaria de colocar, dona Fátima, uma posição muito interessante. O olhar, né, desta semente, como a Casa Fraterna Sementes de Luz, a oportunidade de, nesse fator pandemia, eu vejo como um terreno de oportunidades. E eu gostaria que a senhora colocasse o que a senhora entende da oportunidade dessa pandemia para nós trazermos para si essa reforma íntima. Eu digo sempre que essa pandemia foi uma bênção para essa humanidade desenfreada, que vinha atropelando as missões que cada um tinha, missão assumida com Deus, quando veio no processo reencarnatório. Esse materialismo que tomou conta da humanidade, em que cada um quer ter mais, muitas vezes se ausentando dos lares, com a desculpa de que precisa ir para uma academia, precisa ir estudar para um emprego melhor, para trazer coisas melhores para dentro do seu lar, junto à sua família, aos seus filhos, esquecendo que a nossa principal missão é dentro do nosso lar. Muitas vezes os pais passavam semanas em contatos superficiais com os filhos e com o casal, muitas vezes. Cada um para um lado, resolvendo uma coisa, fazendo uma coisa. E essa foi a grande oportunidade que Deus nos deu. Pare essa correria. Veja dentro de você o que você pode oferecer a esse mundo. A esse mundo material, sim, vamos respeitar esse meio ambiente. Se nós tivéssemos um meio ambiente respeitado, talvez esse vírus não existisse. Nós estamos acabando com a cobertura vegetal do nosso planeta. São inúmeros países que a redução do seu nível
de cobertura florestal foi assim devastador, assustador. E essa é a oportunidade. Para um pouco. A gente pode ter até, agora já nem tanto, mas no início, em que a maioria ficou dentro de casa, vocês chegaram a reparar no entardecer, no anoitecer e no amanhecer? Ele passou a ter uma beleza maior. É porque nós estávamos meio reflexivos também, mas é porque nós não poluímos tanto o meio ambiente. E aí essa natureza pôde se nos apresentar soberba e linda, como é, perfeita como Deus nos criou. Os momentos de convívio familiar foram aumentados. Muitas vezes ali foram detectados problemas que não tinham sido enfrentados, tinham sido percebidos, mas não enfrentados. Quantas famílias se destruíram nessa pandemia? A culpa é da pandemia? Não. A culpa é da família que não soube se reunir e buscar, antes de ser jogado numa pandemia, para uma solução de um problema, novas opções, novas escolhas. Famílias inteiras que se reúnem uma vez, às vezes, num sábado ou num domingo, para almoçar, e é todo mundo com a cara pregada no celular, mandando mensagem, muitas vezes, para aquela pessoa que está sentada na sua frente. Então, esses momentos de parada são momentos que Deus nos concedeu para que nós refletíssemos e aprendêssemos a dar valor ao que tem valor. Não é o carro novo. O que adianta o carro? Você não pode sair, está ele na garagem. O que adianta aquele vestido maravilhoso que você comprou? Você não pode ir para lugar nenhum. Aquele sapato maravilhoso, tem 30 pares de sapatos. Você tem 2 pés. Para que você precisa de 30 pares? Para ir para onde? Lugar nenhum. Agora, o que nós estamos dando valor? A uma saúde que nós perdemos e as coisas simples. Um abraço. Como nós estamos saudosos de abraçar os nossos entes queridos. E alguns já perderam de vez essa oportunidade, porque nessa pandemia, muitas famílias perderam seus entes queridos. Essa é a grande oportunidade que Deus nos deu, talvez a última, para essa humanidade perceber que se não mudar plenamente, não é aquela mudançazinha, maquiagem, não. É a mudança profunda, é a mudança do terreno da sua alma. Nós não voltaremos ao planeta Terra. A gente não pode se iludir com isso. Não é alarmismo, não é. O planeta Terra precisa, daqui para frente, de espíritos renovados. E só voltarão para cá aqueles em processos reencarnatórios, aqueles que tenham sintonia, ligados com a sintonia que a Terra virá a ter quando mudar totalmente a destinação planetária. Essa pandemia foi uma bênção, e que, ao invés de maldizê-la, vamos agradecer e refletir realmente qual é a nossa missão como filhos de Deus, chamados por Ele a presenciar essa mudança de destinação planetária da Terra, com todos os percalços que já viemos enfrentar e que enfrentaremos ainda. Exatamente, dona Fátima. É muito interessante como a senhora citou. Logo no início da pandemia, nós percebemos
evaporar e reequilibrar a psicosfera terrestre. A gente sentiu um outro grau de vibração, a faixa vibratória que a gente conseguiu se colocar, a gente se sentiu salutar, né? É muito interessante. E um outro olhar que é sempre importante nós buscarmos, que esse vírus, ele é um ser vivo igual a nós. Papai do Céu nos colocou junto a eles e nós é que não estamos sabendo conviver com ele. Né? E a pandemia já é um processo que já estava descrito e nós tivemos a oportunidade, nessa reencarnação, de estar presentes, porque isso é um acelerômetro para que a gente possa nos perceber, para que a gente possa, na nossa reforma íntima, darmos um passo à frente. Meus amores e minhas amoras, nós temos apenas 4 minutinhos. Gostaria de saber se tem mais alguém com alguma pergunta para a dona Fátima. Fale agora ou se cale-se para a próxima encarnação. Ninguém levantou. Aqui no Zoom nós temos uma mãozinha que você pode levantar, eu estou aqui acompanhando. Ou se quiser liberar o microfone, também fique à vontade e fale. Aproveitando então a oportunidade, a Casa Fraterna Sementes de Luz haverá, e eu estarei ali na possibilidade no próximo domingo, com o nosso palestrante Pedro Paulo, com o tema A Importância da Fé na Prática da Reforma Íntima. Aí está, dona Fátima, é um tema bem relacionado. Aqueles que puderem estar conosco, a partir das 10h30 da manhã, nesse próximo domingo, estará aberta a live para todos participarem. E também nós estarmos cientes que, a partir de janeiro, provavelmente já estará presencial as nossas reuniões, ali na 311 Norte, no Bloco E, no subsolo. Dona Marilene, a senhora gostaria de dar algum recado? Fique à vontade, se a senhora quiser ligar o seu microfone. Eu não estou vendo a Dona Marilene daqui. Deixa eu abrir aqui. A gente esquece de ligar, mas agora liguei. Desculpa. É para não dar engraçado, que isso até na televisão acontece, viu? Eu vendo um programa aqui de futebol, e aí ele fica falando, aí os outros dizem, o microfone. Então, nós não somos tão amadores assim, né? Também. Então, gente, domingo, essa palestra do doutor Pedro Paulo, que é psicólogo, vai complementar, eu não digo complementar, desculpa, vai incentivar muito mais e muito isso que foi tão falado pela nossa querida Fátima, né, Fátima? Que é hora da reflexão, é hora da reforma íntima. Ela falou muito bem da correria da vida, eu digo que é a corrida do ouro, né? Todo mundo correndo para ter, para ter, para ter. Agora é uma corrida para ser diferente. E nós vamos ter essa oportunidade domingo, primeiro domingo. Eu quero que vocês, né, compartilhem com um amigo, com um vizinho. Vai estar no YouTube também, Benjamin? Vai estar no Instagram? Como é que vai ser? Sim, nós vamos, essa palestra e as próximas nós estamos gravando e nós estamos subindo para nossas redes sociais. Tranquilo. Ótimo. Então, quem não viu hoje pode ver depois, né? Sim, com certeza. Hoje já estará presente já todas as gravações. Eu agradeço, Fátima, e espero que o Semente conte com você sempre presencial, né? Para a gente estar podendo fazer aquilo que eu disse, a saudade do abraço, né? Abraço mesmo. Mas agora vamos dar o nosso abraço virtual, todos que estão aqui, seu Pedro, Regiana, Alexandra, Giselda, todos, e Cíntia, a Andressa, que entrou, mas acho que teve algum problema e saiu, Alexandre Caribe, que está aí, mas Gisel nem fala, né, porque eu não conheço, né, para me apresentar. Todos muito bem. Amiga de batalha, olha lá, Adriane, lá em Portugal. Está frio aí, Adriane? Muito, né, então... Obrigado, gente. Muito, né? Então, obrigado. Esse sentimento, sabe, de união, não é tão bom a gente entrar nos lares, né?
tão bom isso. Como você disse, Fátima, outro dia eu disse, bendita pandemia, quase me bateram, viu? Mas é bendita mesmo. Sim. Graças a Deus. Olha o Glauco aí também, nosso secretário. Então, um beijo grande para todo mundo. Fica com você, Benja, para encerrar, você caixa. Maravilha, nossa presidente. Repete nosso telefone aí para atendimento fraterno, por favor. Nosso atendimento fraterno, a Casa Fraterna está atendendo. Faça seu agendamento pelo número 3553-6555. Certo? Gravaram 3553-6555. Então, vamos agradecer para nós mantermos essa vibração maravilhosa que a nossa irmã Fátima nos posicionou. E vamos pedir, como de praxe, para que ela faça o encerramento, para que nós possamos encerrar o nosso encontro do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. É com você, dona Fátima. Obrigada. Como prece de encerramento, tem uma mensagem de Joana de Ângeli, na psicografia de Divaldo Franco, que fala gratidão. E fala assim: muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que me deste, obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem da afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prosa, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternuras que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonia, de poesia, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar.
Diante do meu corpo perfeito, eu quero te rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso o teu lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Que assim seja. A Casa Fraterna Sementes de Luz acabou de apresentar Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6, da Parábola do Semeador, com Fátima Mello.